Muitos craques venceram a Copa do Mundo, mas a grande maioria que venceu são jogadores que consideradamente são jogadores bagres, jogadores que não são considerados jogadores bons, que ganharam a Copa do Mundo. E a grande parte de jogadores que são fenomenais não ganharam, como Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff e muitos outros jogadores fenomenais que não conseguiram ganhar a Copa do Mundo. Então a pergunta que eu vou fazer para vocês é: a Copa do Mundo é um campeonato injusto, um jogo de 7 jogos que define a carreira do jogador? Pode ser considerado um torneio tão importante quanto ele é? Rapaziada, vai ser isso que eu vou discutir nesse vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você deixar um like no vídeo aí, se inscrever no meu canal, clicar no botão de se inscrever, rapaziada, porque a grande parte que vem no canal não é inscrito, rapaziada. Então não faça parte desse tamanho, se inscreva no meu canal que você vai estar ajudando demais o meu crescimento aqui no YouTube. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Um exemplo muito claro é a seleção de 1954, que é a seleção da Hungria, que era claramente a melhor seleção do mundo, uma seleção que tinha mais de 30 jogos de invencibilidade. É justamente a seleção de Ferenc Puskás, que é um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, essa seleção que conseguiu golear a seleção da Alemanha por absurdos 8-3, que essa é uma das maiores goleadas da história das Copas do Mundo, e chegou na grande final e enfrentou justamente a seleção da Alemanha, onde quem via aquela partida claramente achava que a seleção que seria campeã ia ser a seleção da Hungria, porque os caras amassou a seleção da Alemanha na fase de grupos, então não poderia ser diferente na grande final. Pois é, foi, e muito diferente. Isso porque a seleção da Hungria perdeu a final de 3-2 justamente de virada, e a seleção da Alemanha foi a grande campeã do mundo, conquistando a sua primeira taça de campeã do mundo. E hoje a Hungria é uma seleção que é praticamente esquecida do futebol. Mais pra frente, no ano de 1974, 20 anos depois, mais uma vez a gente teria a Alemanha na grande final, mas justamente enfrentaria mais uma favorita, que é a seleção da Holanda. Uma seleção tão forte que até hoje, se você falar em uma seleção dos anos 70, você não lembra da seleção da Alemanha, e sim, primeiramente você lembra da seleção da Holanda, que era claramente a melhor seleção do mundo, e tinha também o melhor jogador do mundo no seu elenco, que era Johan Cruyff. E na grande final, mais uma vez, jogou a final a Holanda e a Alemanha, e a favoritaça mais uma vez era a seleção da Holanda, e mais uma vez a Alemanha conseguiu derrotar a seleção favorita e venceu de 2-1, mais uma vez de virada, e a Alemanha foi a grande campeã do mundo, mesmo jogando muito pior do que a seleção da Holanda, rapaziada. Mais pra frente a gente também teria mais um exemplo disso em 1982, quando a favorita ganhou a Copa do Mundo, que era a seleção do Brasil. Infelizmente, o Brasil acabou perdendo essa Copa do Mundo, onde tinha a seleção de Zico, que era claramente o melhor jogador daquela seleção. O Zico jogava muito, um 10 clássico naquela seleção brasileira, mas infelizmente o Brasil acabou caindo logo na segunda fase de grupos daquela Copa do Mundo, mas caiu justamente para campeã da Copa do Mundo, que ganhou de 3-2 do Brasil, com o Baggio jogando muito contra o Brasil. Infelizmente o cara não marcou nenhum gol naquela Copa do Mundo e marcou logo um hat-trick contra o Brasil, se eu não me engano. O cara destruiu o Brasil, rapaziada. Outros exemplos a gente tem claramente na Copa de 2002, como eu citei para vocês, a seleção da Alemanha gosta sim de ganhar contra favoritos, mas dessa vez foi diferente, porque o Brasil venceu a Alemanha de 2-0 e se tornou pentacampeão do mundo, e justamente o jogador que poderia vencer essa Copa do Mundo era o Oliver Kahn, que era dito como um dos melhores goleiros da história. Mas no final de tudo aconteceu o que aconteceu. O Oliver Kahn falou pro Ronaldo que se ele é bom, ele tem que marcar um gol nele, e o Ronaldo foi lá e marcou 2 para mostrar que realmente ele era um fenômeno. E não para por aí. Outra seleção que era bastante forte é o Brasil de 98, que era um Brasil que era o atual campeão do mundo. Em 98 o Brasil tinha uma seleção bastante forte com o Ronaldo, e aconteceu o que aconteceu. O Ronaldo chegou na final, teve a convulsão, infelizmente, e infelizmente não jogou a final muito bem, e o Brasil tomou uma paulada de 3-0 da França, mesmo sendo a seleção tecnicamente bem mais forte do que a seleção da França, pelo menos na minha opinião. Mais exemplo, a gente também tem essa Copa do Mundo de 2006 do Zidane, onde o Zidane faz uma Copa do Mundo brilhante, mas ele acaba sendo expulso na grande final. Simplesmente isso. O Messi também em 2014, que teve uma Copa do Mundo absurda, pelo menos muito boa até o momento, onde o Messi marcou 4 gols e deu uma assistência naquela Copa do Mundo, terminou com o prêmio de melhor jogador e foi derrotado justamente pela seleção da Alemanha,
que não era favorita a vencer aquele título de Copa do Mundo. E claramente a gente também tem o Cristiano Ronaldo, que mesmo jogando 6 Copas do Mundo, vai jogar sua sexta agora. O Cristiano Ronaldo é o jogador que mais marcou gols em Copas do Mundo seguidamente, é o único jogo que marcou em 5 Copas do Mundo diferentes. Mesmo assim, o Cristiano Ronaldo nunca nem sequer marcou em gols em mata-mata de Copa do Mundo. Um cara que é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, o cara é o maior artilheiro da história do Real Madrid, do futebol, de tudo praticamente. Ele nunca nem sequer marcou um gol no mata-mata de Champions League. Então, de certa forma, dá pra dizer que a Copa do Mundo é um torneio injusto? Na verdade, dá sim, rapaziada. Um torneio de 7 jogos que muda completamente a carreira de jogador. Eu acho que dá pra sim considerar injusto. Não que eu acho que o peso de Copa do Mundo é injusto, mas muitas vezes um jogador que é bagre ganha a Copa do Mundo e outros que são fenomenais, que tem uma carreira muito consolidada, como o próprio Cristiano Ronaldo e Johan Cruyff, não ganhar realmente é uma perca pro futebol, pelo menos na minha opinião. Então, rapaziada, esse foi o meu vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, rapaziada. Não esquece de se inscrever no meu canal. Como eu comentei no começo do vídeo, a maioria do pessoal que vê meus vídeos não é inscrito. Então, rapaziada, não faça parte dessa porcentagem. Se inscreve no meu canal, rapaziada. Eu sei, rapaziada, que é um canal pequeno, mas escreve que esse canal vai crescer e você pode falar que você estava desde o início. Beleza, rapaziada? Então, rapaziada, esse foi o meu vídeo. Tamo junto. Hoje, amanhã e sempre. Que Deus te abençoe muito. Tchau, meu mano.